Felicidade é estar na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Vamos lá, minha gente, falar sobre felicidade aqui hoje. Eu já vou pedindo aquele like, vou pedindo para você se inscrever aqui no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, ainda não sabe com quem que você está falando, meu nome é Carol Yecker, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando as pessoas a terem mais saúde mental na vida profissional delas. E o tema do vídeo de hoje é felicidade. Será que dá mesmo para a gente ser feliz no ambiente de trabalho? Será que dá de verdade para a gente ter esse sentimento de realização no trabalho? Ou isso foi só uma lorota que inventaram para a gente querer trabalhar mais? Vamos descobrir isso aqui agora. Antes da gente começar aqui a falar sobre os conceitos um pouco mais técnicos, porque eu gosto de trazer para vocês um pouco mais de embasamento científico, eu quero trazer que esse conceito, essa coisa de fundir felicidade ao trabalho é uma coisa muito das últimas gerações agora, tá? Não é uma coisa muito antiga. Tanto que a gente vê que as novas gerações, elas estão assim, eu quero escolher uma profissão que me dê sentimento de felicidade, eu quero escolher algo que eu possa ser feliz, eu quero me sentir realizado através da minha profissão, eu quero me realizar como pessoa através da minha profissão. E antigamente essa coisa não era tão simples assim, ou não era tão discutida dessa forma. Tanto que os ditados mais relacionam o trabalho a algo penoso, algo ruim, algo difícil, né? A gente vai ver lá que a hora da felicidade, a happy hour, é depois do trabalho, né? A gente sempre fala mal da segunda-feira, segunda-feira é o pior dia da semana, a gente entende que há primeiro a obrigação e depois a diversão. Isso quer dizer que a diversão não é na hora do trabalho, a hora feliz não é na hora do trabalho. Mas a gente está tentando, nas últimas gerações, falar assim, poxa, eu trabalho grande parte do meu dia. Por que não trazer a felicidade para conseguir, para complementar aqui o meu dia, eu ter um dia muito mais feliz, muito mais produtivo, um dia que me dá essa sensação de satisfação, a sensação de alegria. Isso está acontecendo porque a gente tem pensado um pouco mais, né, em ter uma vida mais satisfatória. Antigamente, talvez o conceito era muito mais de dureza, você tinha que trabalhar, tinha que ser duro e tudo mais, e a gente está hoje querendo ter uma vida muito mais de realização do que uma vida de sofrimento. Acho que faz sentido que a gente procure a felicidade através do nosso trabalho também, já que grande parte das horas ativas do nosso dia a gente está realmente trabalhando. E eu venho aqui, né, já que a gente vai trazer esse conceito de felicidade, eu vou buscar na fonte, né? Então, onde que é a fonte do estudo da felicidade? Está na psicologia positiva, né? A psicologia positiva, ela reuniu todas as correntes de estudo que falam sobre a potência humana, o bem-estar, o sentimento de realização. Até então, né, a psicologia positiva ela foi institucionalizada a partir de 1998, né, quando Martin Seligman ele virou presidente da Associação de Psicologia Americana. Então ele reuniu e ele trouxe mais corpo, né, para a psicologia positiva, porque até então, e principalmente depois do pós-guerra, a psicologia se focou em catalogar, identificar os motivos dos sofrimentos humanos, né, dos sofrimentos mentais. Hoje a gente tem um livro com mais de 300 transtornos catalogados, né? Isso fruto de um estudo muito grande, um investimento massivo de dinheiro em pesquisa mesmo, para a gente entender a raiz dos sofrimentos humanos. E a partir de 1998, a psicologia continua pesquisando, né, o sofrimento, a origem dos sofrimentos, porém também agora investindo na potência, no potencial, na felicidade, nas emoções positivas. E é isso que a gente vem trazer aqui para vocês, tá? Então, para a gente começar a entender aqui, eu vou trazer o modelo mais atual, que é o modelo PERMA, tá? Que reúne, cada letra aí significa um pilar, né, da felicidade,
Na verdade, esses 5 primeiros aqui que vocês estão vendo é o modelo oficial, né? E nós temos o H, que foi adicionado por grandes estudiosos também da psicologia positiva, e tem o aval do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Ele fala, ele autoriza, ele diz que sim, mas o modelo oficial ainda permanece com apenas os 5, né, pilares aqui da psicologia. Começamos com 3, né, que seria as emoções positivas, o engajamento e o significado, que a gente chama aqui carinhosamente da tríade da felicidade. Então, para eu ter uma felicidade, eu preciso ter uma vida confortável, agradável, com emoções positivas, uma vida engajada, comprometida, onde eu faço uso das minhas habilidades, e uma vida que faça sentido para mim, que tenha significado. Então, seriam os 3 pilares aqui da felicidade. E a partir do, acho que foi em 2002, se eu não me engano, o Martin Seligman lançou um livro, Florescer, né? Inclusive recomendo muito a leitura do livro Florescer, que a gente adicionou os relacionamentos, né? E as realizações também como parte de uma vida satisfatória, uma vida realizada, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai estudar o que é felicidade para a gente conseguir encaixar essa felicidade no nosso trabalho, na nossa vida profissional. Então, o primeiro conceito aqui, né, o primeiro pilar, a gente vai ter as emoções positivas. O que seriam emoções positivas? A gente já até falou no vídeo passado sobre emoções positivas, inclusive recomendo a leitura. Vou deixar o link aí no final do vídeo para vocês voltarem lá e verem o vídeo, né? Que a gente falou sobre gestão emocional. E a gente entende, então, que as emoções, elas são respostas neuroquímicas do nosso cérebro aos estímulos que a gente tem. Então, eu tenho um perigo, eu vou responder com estímulos aqui para eu reagir a esse perigo. Eu vou responder com medo. Se eu vejo algo que está me atrapalhando, meu corpo vai responder com raiva para eu ter força para conseguir dominar ou ultrapassar esse obstáculo que está me atrapalhando, né? Se eu tenho uma percepção de perda, eu vou reagir com tristeza, eu vou ficar mais triste, porque eu vou precisar me organizar para superar essa percepção de perda. Faz sentido? Então, as minhas emoções, elas estão presentes como reações aos estímulos internos da minha mente. Então, eu tenho mais pensamentos positivos, eu tenho mais pensamentos que me ajudam, pensamentos negativos, eu acho que tudo vai dar errado o tempo todo. Como que funciona os meus pensamentos? Porque se eu estou o tempo todo fabricando pensamentos que incentivam respostas negativas, emoções negativas, ou estimulam, eu vou ter mais emoções negativas do que positivas. Agora, se eu estou sempre trabalhando meus pensamentos para pensar coisas boas, para ser grata, para ter emoções boas ou pensamentos positivos no meu dia a dia, é muito possível que eu estimule mais emoções positivas. E a conta aqui, para eu ter emoções positivas e negativas equilibradas, não é tão simples quanto parece, porque a primeira vez que eu penso, só ter um pouco mais de emoção positiva do que negativa e a conta está fechada. Na verdade, a psicologia entende que o nosso cérebro, ele dá mais atenção para os estímulos negativos, então eles são mais intensos. As respostas emocionais aos estímulos negativos, por sobrevivência, são mais intensos. Então, o que o meu cérebro faz por sobrevivência, a gente vai ter que compensar por inteligência. Faz sentido para você? Então, eu preciso ter 3 emoções positivas para cada uma emoção negativa, para eu ter uma vida equilibrada com emoções positivas. Isso significa, basicamente, que não dá para ser algo sem planejar. Para eu ter uma vida confortável, agradável, eu preciso planejar, eu preciso me preparar, tanto mentalmente, para ter mais pensamentos positivos e mais estímulos positivos, quanto preparar estímulos positivos para o meu dia a dia. Né? Eu tinha um paciente muito bacana que ele falava assim: antes de eu sair de casa, eu preparo pequenos lanches para eu, na hora que eu tiver
um intervalo, eu tomar aquele café gostoso com um lanchinho legal, um quadradinho de chocolate, alguma coisa assim, para que ele tenha mais emoções positivas com coisas que ele preparou. Esse autocuidado que ele tinha fazia com que ele colocasse momentos bons, bonitos, bacanas no dia a dia dele, além de escolher trabalhar com coisas que traziam emoções positivas para ele. Ele gostava daquilo que ele fazia, então isso também ajudava. A gente vai entender que várias coisas interferem nas emoções positivas, tanto a qualidade dos meus relacionamentos, que a gente vai ver ali. Se eu tenho um chefe que o tempo todo me cobra, que ele me pune o tempo todo, eu tenho medo dele, eu vou realmente ter problemas de relacionamento ali dentro dessa empresa e não vou ter mais emoções negativas relacionadas ao meu trabalho do que emoções positivas. Então, o convite aqui para o primeiro pilar é você refletir. Quando você pensa no seu trabalho, como você se sente? Como fica o seu emocional? Você sente, ai, nossa, tem um monte de coisa para fazer? Você se sente angustiado? Ou você sente, nossa, tem bastante desafio, é legal fazer o que eu faço, né? Eu gosto de fazer. É claro, a gente, água de coco e pé na areia, a gente quer o ano inteiro, mas a gente sabe que o trabalho, ele precisa estar para a gente conseguir ter os momentos de pé na areia e água de coco, né? Então, o que que a gente precisa entender? O meu trabalho me traz emoções positivas? Eu fico feliz quando eu penso no meu trabalho, ou eu fico angustiado, eu tenho síndrome do fantástico, né? Eu vejo que o domingo está acabando, falo, ai meu Deus, já começou o fantástico, acabou meu domingo, acabou o final de semana, semana vai começar aquela correria de novo, né? Como que você se sente? Pensa nisso, reflete sobre isso. E se você pensa, não, minhas emoções são bem negativas relacionadas ao meu trabalho, precisa pensar se dá para melhorar, se tem algo que você pode fazer que dá para melhorar, ou se está na hora de você trocar de trabalho, se você fazer uma guinada na sua carreira. Faz sentido? Segundo pilar aqui, opa, eu já ia repetir o primeiro de novo, de tão importante que ele é. Segundo, seria o engajamento, o quanto você fica fundido ao seu trabalho. Eu não sei se você já teve aquela sensação de você estar fazendo alguma coisa e passar tanto tempo fazendo aquela coisa que você nem percebe. O tempo passou e você não viu. Quando você viu, você não teve fome, você não foi no banheiro, você estava tão engajado, tão junto com aquela tarefa, que a gente chama de influxo, né? Em flow com aquela tarefa, que você perdeu a noção de tempo e espaço. Que você ficou tão comprometido com aquilo que você se perdeu dentro da tarefa, você se fundiu à tarefa. Se você tem alguma coisa que você faz que te deixa dessa forma, que te deixa nesse estado de fluxo, de flow, perceba, não é uma alegria, é um comprometimento, é um engajamento, é um estado de compenetração com a tarefa. Isso, se você entra nesse estado em alguma atividade que você faz, utilizando alguma das suas habilidades, pensa, como que você pode encaixar isso na sua rotina? Porque essa emoção, ela é muito importante para o seu sentimento de felicidade. De acordo com o embasamento teórico, né, da psicologia positiva, eles vão dizer para a gente que você consegue entrar em fluxo toda vez que alguma habilidade sua é desafiada dentro do nível dela. Então, eu exerço um nível de desafio proporcional ao nível de habilidade que eu tenho. Pensa nas habilidades e nos talentos que você tem. Como você pode desafiar esses talentos que te deixem mais estimulado? Porque se eu estou pouco desafiado dentro de um talento que eu tenho, eu fico em tédio, eu fico entediado com aquela atividade que eu tenho. Às vezes as pessoas vêm me procurar para remediar uma angústia que estão vivenciando no trabalho, e na verdade essa angústia está totalmente relacionada a essa pessoa estar bastante entediada com o trabalho. É tudo muito monótono, aquilo ela não percebe desafio, né? E claro, tem muitas pessoas que estão desafiadas em excesso, né? Elas se desafiaram demais ali no trabalho, talvez por conta da pressão e da cobrança do próprio trabalho mesmo, e aí elas estão estressadas, elas estão ansiosas,
com relação ao trabalho. A gente tem que achar um equilíbrio, mas pensa aí no seu dia a dia, nas habilidades que você tem, os talentos que você tem, essa caixinha de ferramenta que você tem dentro de você, como é que você pode se desafiar para conseguir ter um pouco mais de felicidade e comprometimento, né, com o seu trabalho? Faz sentido para você? E aí, o próximo pilar vai falar da qualidade das relações. Esse é um ponto importante, porque a qualidade das nossas relações, ela depende da gente até certo ponto. Claro que se eu for uma pessoa bacana, uma pessoa grata, uma pessoa amigável, uma pessoa flexível, eu vou fazer a minha parte em desenvolver bons relacionamentos, mas a outra parte depende da outra pessoa. E muitas vezes a gente não tem pessoas tão bacanas ao nosso redor, né? A gente pode fazer de tudo para trabalhar a amizade ali com elas, mas muitas vezes a gente vai ter problemas com pessoas que estão ao nosso redor. Então, se eu tenho um ambiente onde o clima, a cultura é pesado, é tóxico, as pessoas puxam tapete, ou tem uma cultura de caça às bruxas, né? Ao invés de ser uma cultura bacana, todo mundo brigando pelo mesmo objetivo, eles estão brigando entre si, né? Eles estão contratados um contra o outro ali na cultura, eu vou ter emoções mais negativas. Agora, se eu tenho uma empresa em que os colegas de trabalho, os clientes, são pessoas que trazem boas emoções, o clima é bom, a gente consegue ter bons relacionamentos, a gente vai ter um nível de felicidade muito maior. E a gente vai aqui para o quarto pilar, que seria o sentido e significado. Tudo que não tem sentido e não tem significado deixa a gente sem vontade de fazer. Né? Se eu não vejo sentido e significado no meu trabalho, eu não tenho vontade de desenvolver ele com a mesma vontade quando eu falo, nossa, isso serve para isso. Eu me realizo através disso. Isso é importante. Esse trabalho que eu estou fazendo tem uma importância para mim ou para as outras pessoas que eu valorizo e eu me sinto conectado com esse significado e com esse sentido que eu estou entregando. Então, quando eu vejo que eu estou conseguindo entregar algo maior ou que eu estou conectada com algo maior dentro dessa engrenagem da vida, eu me sinto muito mais engajado com a minha felicidade. Eu me sinto muito mais feliz fazendo aquilo que eu faço, porque aquilo tem um sentido, tem um significado maior do que apenas ganhar o salário no final do mês. Então, que sentido? O que você gostaria de fazer pelo mundo, né? O que você gostaria? O que significa ter uma vida valiosa ou significativa para você? O que seria para você ter uma vida significativa? O teu trabalho te entrega isso? Se não entrega, como que você poderia fazer para entregar? Como que você poderia moldar o seu trabalho para que ele tenha um sentido e um significado maior para você do que ganhar um salário no final do mês, né? Como é que você pode se comprometer com algo muito mais importante para você ou para a humanidade ou para sua família do que simplesmente a troca do seu tempo pelo valor que você recebe no final do mês? Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas é importante você se conectar com algo que tenha um conceito maior do que só a realização do trabalho. Tem algumas pessoas que se sentem bem, elas acreditam que ajudam o mundo quando elas estão descobrindo alguma doença ou estão ajudando outras pessoas em alguma área da vida delas, ou quando eu estou organizando as coisas, certo? E eu acredito que o mundo fica melhor quando ele fica mais em ordem. Então, eu acredito que quando o meu trabalho me ajuda a reproduzir o que eu acredito que faça bem para a humanidade ou para o futuro, no geral, isso me deixa muito mais engajado com aquele meu trabalho e me sentindo muito mais realizado com ele. E a gente vai agora para um próximo, e seria também o último pilar da felicidade, que seria as realizações. Meu trabalho precisa me permitir comemorar pequenos ganhos ou grandes ganhos, realizações. Eu preciso perceber que eu estou evoluindo, crescendo e tendo ganhos no meu dia a dia. Não só, como eu falo sempre, não é só o salário, mas é pequenos avanços no que eu consigo, nas minhas capacidades, no meu aprendizado.
ou até grandes avanços, né, no conceito geral. Então, é muito importante que meu trabalho consiga me dar essa sensação de evolução, de marcos de evolução. E se ele não me dá, eu mesmo vou entender, vou colocando para mim alguns marcos de evolução para que eu consiga me sentir estimulado na minha vida, no meu trabalho. E o próximo e último aqui, que foi adicionado por alguns pesquisadores, né, da psicologia positiva, seria a saúde física. A gente já entende hoje que um corpo sedentário, ele não está saudável, tá? E um corpo sedentário também não tem uma mente saudável. Não adianta você querer dizer que você está saudável, que em algum momento isso vai trazer algum problema para você, tanto no seu nível mental, quanto, porque a gente é um todo, né? Quanto no seu nível físico, né? Então, investir em boa alimentação, em uma boa noite de sono, em atividade física, isso é muito importante para que a gente tenha uma vida completa e feliz. E aí, gente, fez sentido para você? Você acha que dá para você conseguir colocar, ou se você está na escolha da sua carreira, dá para você conseguir preencher esses pilares aí da felicidade? Se você já está trabalhando, como que você conseguiria fazer para que a sua vida, para que o seu trabalho fosse mais satisfatório, mais realizador para você? Espero que você tenha conseguido entender que é possível a gente unir o conceito de felicidade com o conceito de trabalho, e trabalhar pode se tornar algo mais realizador na sua vida, com mais sentido, com mais significado, e deixar sua vida mais prazerosa, mais leve, mais comprometida com você. Espero ter ajudado você a buscar esse caminho da felicidade através do seu bem-estar no trabalho, e espero que os próximos vídeos também venham te ajudar. Curte o vídeo, ajuda a gente a crescer o canal. Espero que esse vídeo consiga chegar em mais pessoas para poder ajudar elas a terem mais realização e felicidade através da vida profissional delas. Um grande abraço, até a próxima terça. Encontro vocês lá.